dos maiores acontecimentos de toda a história, nunca visto pelo homem. A ressurreição de Jesus Cristo, Messias enviado, o Filho de Deus, que veio a esse mundo como luz para os povos, para iluminar aqueles que estavam em trevas. Jesus, por 3 anos e meio, ele ensinou. Ele falou a respeito do Pai. Ele é a luz que veio ao mundo, que iluminava todo homem. Ele formou os discípulos, ovelhas que ouviam a voz do bom pastor e que passaram a segui-lo, que realmente, de fato, pegaram a cruz e negaram a si mesmo, suas vontades a esse mundo, se tornaram peregrinos. A ressurreição de Jesus Cristo. E a Bíblia, as Escrituras, narram a história do Messias, pois ele é a própria palavra viva, verdadeira e eficaz. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, ao sepulcro, e levantando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras estavam com elas. E quando elas lá chegaram no sepulcro ao qual havia colocado Jesus Cristo, acharam a pedra removida do sepulcro, e elas entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Elas estavam ali, elas foram ver o corpo de Jesus. Só que elas haviam esquecido da promessa que Jesus fez, que ele seria humilhado, seria rejeitado, ultrajado, ele seria moído e sofreria pelo pecado da humanidade, que ele morreria, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. E a profecia se cumpria. A profecia se cumpriu. Jesus, ele ressuscitou. Ele não estava mais ali, mas havia ressuscitado. E os anjos disseram para elas: lembra como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Ele disse que convém que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de homens pecadores e que ele fosse crucificado, ao 3º dia ressuscitasse. E então elas se lembraram das palavras do Senhor, porque isso mesmo que Jesus havia dito, para que eles não perdessem a esperança, que ele ressuscitaria. E elas, quando ouviram essas palavras dos anjos, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Elas anunciaram que Jesus vivia. Nós temos anunciado que Jesus vive. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Elas anunciavam aos apóstolos: se cumpriu, ressuscitou o nosso Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, ele venceu por nós. E é certo que todo aquele que crê, que sabe, que tem a certeza disso, ele sabe que ele será ressuscitado no grande dia, porque o Senhor Jesus venceu a morte e o Pai o ressuscitou dos mortos. Ele mesmo se levantou dos mortos, e da mesma forma o Pai ressuscitará todos aqueles que creram em Cristo Jesus, o autor da vida. E quando elas anunciaram essas palavras, quando os apóstolos ouviam essas suas palavras, lhes pareciam como desvario e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia
A palavra de Deus nos narra que dois indo pelo caminho de Emaús, o Senhor apareceu e ia falando com eles. Nós não devemos nos desesperar e não se esquecer das promessas. Esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, eles estavam tristes por todo o ocorrido e haviam se esquecido que o Senhor ressuscitou e que vivia. Irmãos, não se esqueça que o Senhor ressuscitou. Ele vive. Ele vive. E o próprio Jesus disse para os dois discípulos no caminho de Emaús: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus apareceu aos seus discípulos e eles o viram. E muitos ali, por estar alegres pela visão que estava tendo, duvidaram. Irmãos, não duvide do Senhor. Esse mesmo Jesus que apareceu aos 11, esse mesmo Jesus Cristo, ao qual Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e as outras viram, virá um dia. Até os soldados que vigiaram o sepulcro, foi por permissão de Deus, porque enquanto eles vigiavam o sepulcro, ninguém roubou o corpo, comprovando isso de fato, que Jesus, ele vive. Devemos ter esperança no Senhor Jesus. O que fará nós perder essas esperanças? Será algum vírus? Será guerras? Será a morte? Não, nem a morte tirará nossas esperanças, porque o nosso Senhor triunfou sobre a morte. E o próprio Senhor enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos fizesse lembrar. Se lembre, Ele vive, Ele ressuscitou. Viva para Cristo, viva para Cristo.